Bom dia, queridos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para, mais uma vez, dando sequência aqui ao trabalho da nossa escola dominical, uma vez que nós estamos impossibilitados de dar continuidade nos trabalhos na nossa igreja, nós precisamos nos adequar à realidade deste momento. E, para tanto, nós resolvemos produzir aqui esse vídeo, aproveitar os recursos que temos para poder estar levando um pouco dessa aula de hoje, dia 19/4/2020, onde nós estaremos falando aqui na terceira lição do nosso trimestre, que nos fala sobre os preparativos para a conquista, né? Podemos chamar aqui de o processo para a conquista. Na verdade, nós vamos ver que havia uma promessa de Deus através do ministério de Moisés, que Deus usou como libertador para tirar esse povo do Egito e para colocá-los numa terra que manava leite e mel. Entre esta promessa e esta conquista, há o que chamamos de um processo. E o que no ministério de Josué, nós vamos ver aqui o preparativo deste momento para atravessarem o Jordão, que representa as dificuldades da nossa vida. Assim como no ministério de Moisés, eles atravessaram o Mar Vermelho, agora no ministério de Josué, eles vão atravessar o Jordão para tomar posse da promessa que Deus havia feito. É necessário compreender, devido à dificuldade do tempo, nós não poderemos fazer muitas leituras, precisamos de abreviar aqui o máximo. Bom, Anderson já deu uma introdução aqui na primeira aula, nos mostrando o livro de Josué, nos mostrando suas divisões, a cultura daquele povo naquela época, né? E o desenvolvimento daquela época. Mostrou-nos na segunda aula o chamado desse líder abençoado, e principalmente o líder Josué. Foi aonde surgiu aqui a simples ideia de que cada um de nós demos o nosso testemunho, testemunho da nossa chamada, um testemunho edificante. E eu agradeço aos irmãos que têm já produzido lá no nosso grupo, tanto do Geração Timóteo como no Som de Paz, colocado lá o seu testemunho. Isso tem sido uma edificação muito grande, e é importante saber que não existe testemunho maior, menor, tudo é para a glória de Deus. O meu testemunho, o seu testemunho tem sido para a glória de Deus, tem edificado-nos uns aos outros, e eu peço a vocês carinhosamente que continue fazendo isso, para que nós possamos continuar. É uma maneira de nós estarmos em contato um com o outro, e assim sucessivamente estarmos nos comunicando. Não podemos parar, gente, pelo amor de Deus. A igreja não pode parar, o Som de Paz não pode parar, Geração Timóteo não pode parar. E como é que nós vamos fazer isso? Cada um na sua? Não, senhor, nós somos uma equipe, nós somos um grupo. Você não pode se individualizar e ficar quietinho lá na sua casa, achando que você agora, não, eu vou ficar aqui na minha casa. Você fica em casa, mas esteja unido com o grupo, por favor. Esteja em contato, esteja correspondendo com o desafio, e com certeza Deus vai continuar nos abençoando para a glória do seu nome. A glória é para Ele, nós não somos nada. Sempre deixamos isso muito claro aqui no culto. Eu, o irmão Alex, nós não somos nada. Nós estamos unindo junto com vocês para fazer a obra de Deus. Na escola dominical, eu, irmão Wanderson, a sua esposa, irmã Lelê, nós estamos unidos, lutando aqui para poder fazer o melhor junto com vocês. Sem vocês nós não vamos fazer nada, certo? Então nós estamos unidos juntos, vamos continuar em nome do Senhor Jesus, tá? E a nossa lição de hoje, ela vai então nos falar sobre esses preparativos para a conquista. O nosso textual está em Provérbios capítulo 21, verso 31, um versículo muito importante. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a nossa vitória. Esse versículo é muito especial, já preguei muito nesse versículo, e eu acho interessante que ele divide exatamente a realidade daquilo que era a batalha no Antigo Testamento. O cavalo é a figura representada aqui. O cavalo se prepara para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Veja que o cavalo, na verdade, ele não tem preparação nenhuma, mas sim o dono do cavalo.
Esse cavalo aqui é uma figura que representa, porque no Antigo Testamento, o exército que tinha cavalo, que tinha carros, era um exército poderoso. Mas mesmo assim, nós vamos ver no Salmo de número 20, versículos 7 e 8, uns confiam em carros, outros confiam em cavalo, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Uns se encurvam e caem, mas nós estamos de pé. Por quê? Porque a nossa confiança está no Senhor nosso Deus. Mas entenda uma coisa, a figura de batalha no Antigo Testamento é representada por um cavalo. As batalhas do Antigo Testamento estão sempre voltado a esse tipo de peleja humana. Mas o povo de Deus sempre vai demonstrar confiança em quem? Em Deus. No Novo Testamento a gente percebe uma coisa diferente. Olha o que diz o evangelista João em 1 João capítulo 5, verso 4. Ele vai dizer, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Veja que aqui ele fala de vitória, ele põe o mundo como esse local de batalha, este campo, e ele diz que a nossa fé é que vence. Quando você vai para o apóstolo Paulo, ele vai dizer, onde está, ó morte, o seu aguilhão? Onde está o inferno, a sua vitória? Ele mesmo vai dizer também em Efésios, que no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E ele vai mostrar a necessidade de se revestir. Por quê? Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Aqui no Novo Testamento não se usa a espada, o cavalo, o carro de guerra. Aqui no Novo Testamento a batalha não é numa geografia terrena. A batalha ela é num campo espiritual. E veja que ele vai dizer, usa o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, a couraça da justiça, cinja os lombos da verdade, calça os teus pés na preparação do evangelho da paz. E ele vai dizer na carta aos Coríntios, que as nossas armas não são carnais, elas são espirituais e poderosas para destruir fortalezas. Então veja que é importante analisar esse paradoxo que há no Antigo e no Novo Testamento com relação a conquistas, a vitórias, a pelejas. Embora tanto no Antigo como no Novo Testamento, o povo de Deus que acredita em Deus sabe que a vitória vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nesse texto nós vamos aprender aqui na nossa síntese que Deus conduz o seu povo e concede-lhe vitória, mas a glória por toda e qualquer conquista deve ser atribuída exclusivamente a Ele, o Senhor dos Exércitos. Então essa é a nossa lição de hoje, preparativos, processo para uma conquista. É preciso compreender que Moisés, o líder libertador, havia morrido, ele que Deus usou para tirar esse povo do Egito e conduzir por 40 anos no deserto, ele morre e Israel está aqui sentindo o gosto das últimas instruções de Moisés. E agora Deus levanta Josué, como aprendemos na lição passada, e nós vamos perceber uma coisa interessante nos preparativos. Olha que mudança. O preparativo acontece e a ordem de Josué é que cada príncipe de cada tribo fale com a sua tribo para que eles se preparem, se provê de alimentos para poder atravessar o Jordão, para poder ir àquela conquista. Esse povo estava acostumado num deserto, com o maná que caía todos os dias, e a ordem era que eles deveriam de colher a porção diária. Se colhesse a mais com olho gordo, estragava, fedia. Somente no 6º dia eles podiam colher dupla porção para poder se alimentar no dia do sábado. Porque no sábado eles não deveriam de fazer nenhuma jornada de trabalho, então eles deveriam de colher um dia antes uma porção dupla. Agora, esse povo, sob a liderança de Josué, eles vão receber essa ordem, provede-vos de alimento. Eu gostaria de destacar aqui uma reflexão importante. Muda-se o sacerdote, muda-se as leis. Não que a lei de Moisés mudou, mas veja como mudou aqui o modus operandi ministerial de cada um.
Deus usava Moisés de uma maneira, agora Deus está usando Josué de outra. Nós precisamos entender isso. Há pessoas que ele acha assim, não, eu tive um líder que ele fazia assim, eu tive um pastor que ele era assim, e a pessoa quer que todo mundo seja igual àquele pastor. Não, meu querido. Deus usou Moisés de um jeito, agora Deus está usando Josué de uma outra forma completamente diferente. Aí você vai dizer, Josué é maior do que Moisés? Moisés é maior do que Josué? Não. Paulo deixa claro para nós, um é o que planta, outro é o que regra, mas é Deus que dá o crescimento. O ministério de Moisés teve a sua importância, o ministério de Josué teve a sua importância no meio de Israel, na conquista, na promessa de Deus. Deus usa cada um da maneira que Ele quer, e isso que é lindo, na multiforme graça de Deus, em usar a cada um de uma maneira, e o nome dele ser glorificado e a obra dele ser realizada. Então, meu querido, não queira que o seu líder, não queira que a pessoa que Deus colocou sobre você seja igual àquele outro lá de trás, aquele outro. Não, por favor. Deus usa cada um de uma maneira. Uma coisa que eu sempre gostei de ensinar, se tem uma coisa que Deus nunca vai te ajudar é ser quem você não é. Eu jamais vou querer ser igual ao pastor que você conheceu, ao líder que você conheceu, não. Ame aquele pastor, respeite ele, mas entenda que cada um tem uma maneira de Deus usar, tem um ministério que Deus levantou para poder fazer. E nós vamos ver que nesse desafio que nós temos lançado, cada um tem um testemunho. Cada um tem um testemunho. E como é edificante ouvir o testemunho de cada um. Talvez você pense, o testemunho dele é melhor. Não, irmão. Diante do Calvário o terreno é plano. E nós aprendemos com todos. Sempre aprendemos alguma coisa no testemunho, no ministério de alguém. Mas olhando para a nossa lição, nós vamos ver Josué agora dando esta ordem para este povo. É uma coisa completamente diferente para esse povo que está acostumado a fazer este maná. Talvez eles vão fazer a última porção que eles têm do maná, porque agora o deserto passou, agora é um outro momento da vida, e nós precisamos estar preparados para isso. É uma coisa que às vezes as pessoas reclamam, que falta oportunidade. Não falta oportunidade sempre tem. Oportunidade sempre tem. Agora, falta preparação. Precisamos procurar estar preparados. Estamos atravessando uma guerra, estamos atravessando uma luta. E se você não estiver preparado, quando acabar essa crise, muitas das vezes você só tem derrota para contar. Mas se você estiver preparado, você atravessa essa crise e atravessa glorificando a Deus e sendo usado por Deus para fazer a diferença. Nós vamos perceber nessa primeira parte que há um preparativo, e esse preparativo está voltado os alimentos necessários. Já imaginou a multidão de gente que tinha aqui? Há uma estimativa, se fala em 600 mil homens, mas chega-se uma estimativa a ter 2, 3 milhões de pessoas, porque quando se fala em 600 mil homens, está falando sobre homens de 20 anos para cima, certo? Então, já imaginou a multidão que estava sob o comando de Josué? A congregação era enorme. Já imaginou na hora da batalha, alguém na travessia não dá para ir porque a criança quer comer alguma coisa e não tem? Então eles precisavam de saber se prover para o momento. Nós vivemos uma experiência desse jeito esses dias, eu vou falar de uma forma bem simples. Nós fomos aqui no Parque Anhanguera e fizemos lá um piquenique. E se a gente não está preparado naquele dia? Lembra que a gente foi tentar fazer o churrasco, começou a chover, como é que a gente ia dar alimento para aquele povo? Se a gente não tivesse preparado, se a gente não tivesse se organizado para aquele dia ali, o que ia acontecer? É um exemplo simples, mas para você entender a necessidade da preparação. A necessidade da preparação. Não podemos dizer, não, nós vamos lá no passeio, vai dar tudo certo, Deus vai abençoar. Não se prepara também não para ver. Martinho Lutero sempre disse uma frase, eu me lembro de já ter usado essa frase em algumas pregações. Você tem que orar confiando que tudo depende de Deus, mas você tem que lutar como se tudo dependesse de você. São os dois lados da moeda. Creia em Deus, confia em Deus, entregue a Deus, mas também lute.
A Bíblia vai dizer, vai ter com a formiga preguiçoso. O preguiçoso fica de braço cruzado, não, mas Deus vai mandar, Deus vai fazer. Não, meu irmão, Deus vai fazer, nós vamos conquistar, mas você também tem que ir à luta, Deus está contando com a sua participação. Lembra de quando Moisés estava diante do mar orando, clamando, Senhor? Deus olhou para ele e disse, meu amigo, por que você está clamando para mim? Diga ao povo que marche. Tem a hora de clamar, mas tem a hora também de tomar atitude. E a fé é isso. Ninguém conseguiu distinguir até hoje o que é fé. A fé é a atitude de acreditar que Deus é capaz de fazer. Agora você tem que ter atitude. Como é que Deus vai abrir o mar se você não dá o primeiro passo? Como é que Deus vai... E veja a parte simples do homem. Usar apenas o cajado. Como é que Deus vai dar vitória se você não acredita ao ponto de preparar o alimento para poder atravessar o Jordão, para poder ir à conquista? Como é que você vai levar para a guerra um exército com fome? Então que Deus nos ajude nesta manhã. Você acredita na sua vitória? É tempo de conquista. Se alimente no meio dessa pandemia. Não fica em casa morrendo de medo e tal. Não, se prepara para a vitória. Não se prepare para a derrota, não. Se prepare para a vitória. Porque Deus tem vitória para a nossa vida. E nós devemos de crer dessa maneira e devemos de lutar também. Não é se acomodar, é se preparar. Então essa primeira parte da lição vai mostrar esse preparo que Josué passa para os líderes. Essa delegação é importante, né? Ele vai delegar para os príncipes de cada tribo e eles vão falar com o povo. Nós vamos ver que para Josué todos são importantes. Do lado de cá do Jordão nós vamos ver essas três tribos aqui. A tribo de Ruben, a tribo de Gad e a metade da tribo de Manassés. E ele vai também convocar esse povo, conforme Moisés já havia orientado. Eles vão permanecer aqui, mas eles vão atravessar. Os homens de guerra vão ajudar os seus irmãos para a batalha. Tudo isso faz parte do preparativo. A valorização de todos. Todos são importantes. Você é importante. Não aceite que alguém te menospreze. Ninguém pode te fazer infeliz sem o seu consentimento. Você pode não ser um pregador, pode não ser um pastor, pode não ser um grande líder, mas você é importante, você é especial para Deus. Diante do Calvário o terreno é plano. Todos têm valor na obra de Deus. Desculpa, essa tosse sempre me perseguindo. Mas eu estou muito bem, graças a Deus. Então nessa primeira parte nós vamos perceber e ela conclui o nosso comentarista mostrando a seguinte realidade. Que é importante ter uma boa estratégia, é importante se preparar, é importante delegar poder, é importante ter um grupo de pessoas que esteja falando essa mesma língua e sendo fiel ao seu líder. Eu gostaria de nem dar essa aula nesse ponto, para não dizer que a gente só está falando isso porque é líder. Não, eu estou falando isso porque é a palavra de Deus que nos ensina isso. Em todo tempo, Deus sempre agiu dessa maneira. Há uma hierarquia. Deus sempre colocou alguém sobre alguém. É um tempo de conquista? É, mas ninguém vai sair. Não. Há uma liderança, do qual Deus constituiu. Ele levantou a Moisés. Agora ele levantou a Josué. E é necessário que haja uma obediência a essa liderança. É necessário. E nós vamos ver que não adianta ter grandes estratégias, ter grandes formações, mas não saber respeitar e ser fiel ao seu líder. Seja fiel ao seu líder. Seja fiel a quem Deus colocou sobre você, independente que seja na igreja, na sua casa. Na sua casa tem um líder, o seu pai, a sua mãe. E Paulo vai dizer que nós devemos de honrar pai e mãe. Na igreja tem um líder, é o seu pastor, é o seu líder que está na frente do trabalho, é o seu professor que está na frente da escola. Há um líder. Lá na empresa, há um líder que é o chefe, que é o gerente, que é o executivo. E nós devemos de respeitar e ser fiel. Por quê?
Porque se você não é fiel ao seu líder, você está interrompendo a bênção de Deus na sua vida. É Ele o abençoador, a bênção vem de cima para baixo. E nós devemos de construir esse relacionamento importante, que isso também é especial, né? A liderança tem que construir esse relacionamento, esse preparativo, e todos nós temos que ser fiel àquele que Deus chamou. Mas seguindo aqui, porque nós precisamos de adiantar, a segunda parte da nossa lição vai falar sobre os espias. Talvez alguém pode dizer, mas espera aí, Josué, ele foi um dos espias que há 38 anos atrás, Moisés enviou para espiar essa terra. Agora, ele é o líder, e por que mandar 2 espias? Se ele já tinha tudo sob o seu comando, mas é aí que está, irmãos. Nós temos que confiar em Deus, mas não podemos ser negligentes, não podemos ser imprudentes. Isso traz-nos uma lição muito grande a muitas pessoas que até confiam em Deus, mas são imprudentes, são negligentes, e depois ficam achando que Deus não existe, que Deus não está com ele, o que está acontecendo, que tanta derrota. Não, faltou negligência, houve negligência, faltou prudência. Josué, ele vai com muita prudência escolher 2 homens de confiança e vai enviar para espiar a terra. Não é dúvida não, não é desconfiança não. Josué era um homem de fé, mas ele precisava conhecer o terreno do qual ele ia pisar para guerrear. Há um livro chamado A Arte da Guerra, que vai dizer que uma das coisas mais importantes para uma nação, para uma peleja, é a guerra. E você precisa conhecer o território que você vai guerrear. Veja que há uma necessidade de conhecer o inimigo para poder saber com quem você está guerreando. Você não pode ir no escuro. É muito importante isso. Josué tinha espiado aquela terra há 38 anos atrás. Era uma outra história, era uma outra finalidade. Já imaginou você que morou num lugar? Volta lá 38 anos depois para você ver. O que acontece com a gente? A gente fala, nossa, mudou tudo. Como que Josué poderia ir para a guerra? Quando ele veio há 38 anos atrás, ele veio para espiar a terra. E para poder mostrar determinados... Mas a fé dele era a mesma. A fé de Josué era a mesma lá de 38 anos atrás. Só que agora ele vai guerrear com esse povo. E ele precisa conhecer o estado, ele precisa conhecer a segurança, ele precisa ver como é que é as fechaduras, como é que é isso, como é que é aquilo, por onde vai, para ele poder montar uma estratégia. Veja que Josué é um líder estrategista. Ele está vendo lá na frente. Ele está se preparando. Ele envia esses 2 espias. E aí acontece o quê? Os 2 espias são descobertos. Nós conhecemos a história, eu preciso correr para não sobrecarregar muito esse vídeo. Mas nós vamos ver que esses 2 espias são descobertos. Nós conhecemos a história. E isso é muito lindo neste livro de Josué, nessa lição de hoje. Os espias são enviados, eles atravessam o Jordão, provavelmente nadando, e eles chegam ali, passam o dia, tal, e eles são recebidos, eles passam o dia ali como turista, mas quando cai a noite, é que vai chegar a notícia para o rei de que tem alguém ali. E aí a gente vai ver a providência de Deus, o socorro divino, que coisa tremenda. Por isso que nós temos que lutar, nos preparar, nos prover, mas nós temos que saber que Deus é o nosso socorro, Deus é o nosso guia. E a Bíblia vai dizer que lá em Jericó, eu costumo dizer que Deus transforma oposição em ajuda quando Ele quer agir. Lá em Jericó, no meio dos inimigos, Deus levantou. Aquela que era uma oposição, Deus levantou como uma ajuda. E Raabe vai receber essas mulheres. O comentarista diz, é interessante como Deus usa pessoas improváveis em lugares inusitados para estabelecer o seu querer. É coisa tremenda. É coisa maravilhosa. Por isso que nós devemos de crer e procurar andar na direção de Deus fielmente, que Deus com certeza Ele sempre vai nos abençoar. Aí nós vamos ver aqui esta mulher, ela vai receber esses líderes, esses 2 homens. Interessante que ela vai dar, o comentarista chama do testemunho para os espias.
qualquer maneira, a gente é ser humano. Eu acredito que aqueles dois homens ficaram com o coração na mão naquele momento. Que foram noticiados que tinha espia de Israel ali. A gente fica com o coração na mão em algumas situações, mas deixa eu te dizer uma coisa. Não tenha medo não. Deus não te abandonou. Ele sempre prepara um meio para nos proteger, para nos ajudar. E a Bíblia vai dizer que esta mulher vai dar um testemunho. E olha como essa mulher vai dizer para esses homens. Ela vai dizer, olha, bem sei que o Senhor vos deu essa terra. E ela acrescenta, o Senhor vosso Deus é Deus em cima e Deus embaixo. Olha que coisa tremenda. Essa mulher, eu fico olhando para essa mulher e lembrando da história de Gideão. Quando ele faz todas aquelas provas no chamado de Deus, mas ele ainda está meio ressabiado, meio duvidoso. E aí Deus diz para ele, vai lá no arraial dos inimigos, que eu vou te mostrar uma coisa. E ele vai lá com o seu moço Purã, e é na hora da troca da guarda. E um guarda diz para o outro, olha, eu tive um sonho essa noite. E o outro diz, o que você sonhou? Ele disse, eu sonhei que um pão tostado passava sobre o arraial de Israel. E o outro disse, isso não é outra coisa senão a espada de Gideão. Gideão ouviu aquilo e se fortaleceu. O inimigo já estava crendo que Deus tinha dado Israel, tinha dado a vitória para Israel através de Gideão. E Gideão estava duvidando ainda, estava preocupado. Nesta manhã, entenda uma coisa. O inimigo já sabe que você é vitorioso. Você só tem que continuar como Josué, se preparando e acreditando que Deus vai te dar a vitória. Essa segunda parte nós vemos aqui, dessa forma tão linda, o agir de Deus. O agir do líder se preparando, enviando espinhas, conhecendo a terra, preparando o povo. E o socorro de Deus em guardar, em abençoar, em confirmar tudo aquilo que está sendo feito. E a terceira parte da nossa lição vai nos mostrar um pouco sobre Raabe. Nosso tempo é curto, eu não quero sobrecarregar esse vídeo, mas nós vamos ver que esta mulher, ela é a prova da graça de Deus sendo manifestada desde o Antigo Testamento. Aquela graça que Paulo fala em Tito 2:11, que a graça de Deus se é manifestada e trazendo salvação a todos os homens, essa graça oculta, ela está lá nos dias de Raabe, mostrando esse amor de Deus, essa misericórdia de Deus. Era uma conquista de Israel, mas estaria agora este povo vencendo a conquista de Jericó, mas Deus estava agora salvando esta mulher. De dentro dessa destruição estava saindo a salvação de Raabe.